Então, hoje nós vamos falar neste vídeo como fazer perguntas em inglês. Essa aula de hoje ela está focada totalmente em perguntas no passado, fazendo perguntas com verbos no passado. Se você quer uma aula como fazer perguntas em outros tempos verbais, comenta aqui para mim que eu vou preparar outros vídeos te explicando como perguntar, né? Como fazer perguntas no presente, no futuro, no present perfect, enfim, comenta aqui para mim. Então vamos lá para a aula. Quais são os nossos objetivos hoje? Nós vamos fazer perguntas com o verbo to be no passado, com outros verbos. Vocês vão aprender quando usar o auxiliar did ou quando não usar, né? Quando você precisa mesmo usar o did, quando não precisa, e perguntas sem sujeito. Ah, como fazer uma pergunta que eu estou procurando o sujeito. Então vamos ver passo a passo aqui. Pega aí seu caderninho, anota tudinho e começa a fazer seus exemplos, porque depois dessa aula você vai fazer muitas perguntas usando o tempo verbal no passado. Então, o primeiro que a gente vai ver é o verbo to be no passado. Se você ainda não estudou o verbo to be no passado ou não se lembra direitinho, eu tenho um vídeo aqui no canal. Deve estar uns 2 ou 3 vídeos antes desse, um vídeo recente, onde eu explico como usar o verbo to be no passado, na afirmativa, na negativa, na interrogativa, ok? Então hoje vai ser mais assim rapidinho, mas fazendo uma distinção entre quando usar o did e quando não usar o did. Então, para você começar, eu vou revisar aqui. As formas passadas do verbo to be são was e were, certo? Então a gente tem aqui essas duas formas, ó. I, he, she, it, was. Então, eu, ele, ela, alguma coisa, né? Era ou estava. Então, a gente tem you, we, they, were. Eram, era ou estavam, porque lembrando o verbo to be é ser ou estar em português. Em português a gente precisa de dois verbos, em inglês é apenas um. Mas ele tem duas formas no passado. Então você vai ter que prestar atenção em quem é o sujeito para escolher qual que é a forma correta. Agora a gente tem aqui a primeira pergunta. Were you at home this morning? Você estava em casa esta manhã? Olha a pergunta, eu comecei com were. E é assim que a gente começa todas as perguntas que tem o verbo to be. Que eu estou perguntando era, estava, eram, estavam, foi. Então eu vou ter que colocar aqui o verbo primeiro, antes do sujeito. A próxima pergunta, where were you born? O verbo aí, na verdade, é o to be born, que é o verbo nascer. Né? Então, em inglês, o verbo nascer ele é o to be, mais a palavra born. E eu vou conjugar apenas o to be. Então, o born sempre vai ficar desse jeito. Aí eu pergunto, onde você nasceu? Atenção na pronúncia dessas duas palavras que são muito parecidas as palavras, mas pronúncias diferentes. Where, aberto, where e were, fechado. Where were you born? Posso juntar? Were you? Depois que você já tiver mais com um controle melhor da pronúncia, você pode juntar tudo. Então, where were you born? Mas eu acho que no início trava bastante quando a gente mistura tudo. Então, pratica. Where were, e depois were you? Where were you born? E aí fica tranquilo de falar. Então, onde você nasceu? Novamente, o verbo to be está antes do sujeito. Ah, mas Jean, e o pronome? Apareceu where. Gente, em inglês sempre vai aparecer o pronome interrogativo primeiro. Onde, quando, quem, como. Sempre aparece o pronome e depois aparece o verbo, no caso aí o verbo to be e o sujeito. Próximo. Was your friend sick? Seu amigo estava doente? Atenção com essa palavra your, que é um pronome que significa seu, sua, seus e suas. Ele representa 4 pronomes nossos no português. Então, você vai ter que ver o que vem depois dele, em seguida, ó. Tem a palavra friend. Friend em inglês, ele serve para homem ou mulher, então é he ou she. Então a gente vai usar aqui o pronome, desculpa, o verbo was, porque was é que serve para ele ou ela, certo? Se eu tivesse friends, amigos ou amigas, aí eu ia ter que escolher were. Were your friends, ó, friends sick? Então, juntei os dois S's aí. Então, que é assim que faz, tem que juntar. Então, a gente tem aí singular.
seu amigo, sua amiga. Então é was. Was your friend sick? Então, de novo, aí a gente tem o verbo apenas, porque eu estou começando assim. Em português eu traduzo. Estava seu amigo ou estava sua amiga doente? E é desse jeito que funciona, tá? E agora a gente vai ver os outros verbos. Como que eu vou fazer uma pergunta com um verbo que não é o verbo to be? Então, lembra, com o verbo to be a gente faz a inversão. Agora a gente não vai apenas inverter o verbo. A gente vai ter que usar o auxiliar did. Então, qual que é a tradução do did aí nessa pergunta? Nenhuma. Não vamos traduzir o did. A gente vai lembrar que o did é um helping verb, é um verbo que vai ajudar, um verbo que auxilia o verbo, no caso grow up, que é crescer, fazer aí o passado, né? Ficar no passado. Então, did she grow up in Brazil? No, she grew up in Italy. Ou she grew up in Italy. Ela cresceu na Itália. Veja que na resposta a gente tem aí o verbo grow up no passado, mas a pergunta não. Na pergunta ele fica exatamente como ele é, né? Na forma base que a gente diz. Quem vai fazer a vez aí do passado é o did. Então ele é importante sim nessa pergunta. Depois, did Mario buy any meat? Mário comprou carne? A gente coloca o N aí porque, né, para fazer a pergunta, acaba ficando mais assim, fofinho, mais certinho colocar um N, principalmente porque meat é um substantivo não contável. Mas na hora que a gente pensa em português para falar em inglês, a gente acaba que tem que lembrar de colocar o N. Ah, fica errado se eu não colocar? Como eu disse, não fica errado, mas fica ali um complemento. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, que o nosso foco é justamente o uso do did mais o verbo by, que fica na sua forma base. Então, eu preciso de colocar did na frente do sujeito. E aí a gente tem a resposta: No, he didn't. He bought some fish. De novo, aí na resposta a gente tem o uso do some na frente do fish. Mas na hora de traduzir não precisa de falar ele comprou algum peixe, ele comprou peixe, pronto. E por último a pergunta: Did you come home late? Você chegou em casa tarde? Eu não posso só perguntar, né? Usando o come na frente do sujeito. Então, também é outro verbo que você precisa colocar o did. Aí você deve estar pensando: quais os verbos? Como saber quais verbos que eu tenho que colocar did na pergunta? Por enquanto, foca somente nessa seguinte questão. Com o verbo to be, as formas do passado, was e were, você não vai usar did. Para os demais verbos, a maioria deles você tem que usar did. E aí você vai descobrindo aos poucos quais são os outros verbos que você também não precisa usar did. Então tem uma outra turminha de verbos, como o verbo to be, tá? Mas por enquanto, agora a gente está trabalhando com passado. Então, em termos de passado, a gente coloca o did nos verbos, né? No caso, a maioria dos verbos, e com o to be a gente só usa was ou were no início da pergunta, ou seja, pode ser antes do sujeito, né? Porque pode ter um pronome antes, mas é isso, por enquanto é isso. Agora, muita atenção. Perguntas que buscam o sujeito. Perguntas que eu não tenho sujeito nelas. Primeira pergunta: Who was here? Quem esteve aqui ou quem estava aqui? Né, eu estou lá na cozinha e aí eu escuto um barulho lá fora e eu pergunto: quem esteve aqui? Então, vai direto no verbo estar. Who was? A próxima pergunta também vai direto no verbo called. Aí você vai me perguntar, mas call é o verbo ligar, não é o verbo to be? Então você diz que quando não for o verbo to be, basicamente isso, né? Que na verdade é o contrário. O verbo to be não precisa de did. Mas você pode estar pensando, mas as outras perguntas com outros verbos eu precisei de did. Sim, porque você tinha o sujeito na frase, na pergunta. Aqui eu estou procurando o sujeito, não uso did. Quem ligou para mim? Ou quem me ligou? É só colocar o nome da pessoa ali. Mariana called you. Mariana ligou para você.
Viram? Então, quando eu procuro o sujeito, quem foi que praticou a ação do verbo, no caso o verbo telefonar, ligar, eu vou usar direto who e aí o verbo no passado. Olha a diferença com a outra pergunta. Who did you call? Você ligou para quem? Então a gente tem aí o who, quem, o did e o you, que é o sujeito. Então, na verdade, eu estou buscando o complemento do verbo. Você ligou para quem é o complemento? A pessoa que recebeu a sua ligação. Olha, eu liguei para Joana, eu liguei para Marcelo. Então, é essa pessoa que recebeu minha ligação. Eu sou o sujeito. Nesse caso, tem que usar did. E aí, me conta, o que você está achando desse vídeo até o momento? Tá entendendo tudinho, anotando tudinho? Comenta aqui para mim, curte também e compartilha com seus amigos que estão aprendendo inglês. E agora a gente vai passar para essa parte aí que é Let's Practice. Vamos praticar. Olha só essas 3 perguntas. Você estudou para a prova? Eu quero que você passe aí para o passado, faça essa pergunta, né? Passe para o inglês, na verdade, já está no passado. Coloque em inglês. Como que vai ficar essa primeira pergunta? O verbo aí é estudar, o verbo estudar. Olha só. Did you study for the test? Você estudou para o teste? Olha que a gente começa com did. Did. Did you study? E o verbo study fica normal, forma a base dele, ele não vai para o passado. Lembrou disso, né? A próxima pergunta: Maria foi sua professora? Aqui a gente está querendo saber se ela era sua professora. Então, esse foi aí é do verbo ser. Lembra que em português a gente tem a mesma conjugação aí do verbo ir e do verbo ser no passado. Então, a gente vai pensar. Maria foi à padaria, a mesma forma, né? Mas aqui nesse caso é como se fosse o verbo ser. A gente tem aí outra forma do passado, foi. Então vai ficar isso aí, ó. Was Maria your teacher? Então, good job se você acertou essa aí. Então, coloca o verbo to be, a forma dele no passado, na frente, antes do sujeito e faz a pergunta. E por último, a gente tem: você cresceu em Minas Gerais? O verbo aí em questão é o verbo crescer. Lembra dele lá nos primeiros slides? Good job se você acertou. Se você não acertou, não fique triste. Retorne lá no início da aula, dessa videoaula, e anota direitinho para você não esquecer mais. Então, aqui a gente tem o verbo crescer, é grow up, e a gente coloca o did antes do sujeito. Did you grow up em Minas Gerais? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante dessa videoaula. E comenta aqui para mim quais foram as suas dúvidas, se você entendeu direitinho, se você acha que agora vai ficar mais fácil de você usar, né, de fazer perguntas usando os verbos no passado. Então, até o próximo vídeo. See ya!